Direto a Itajaí, um incêndio de grandes proporções nesse momento mobiliza pelo menos 17 viaturas do Corpo de Bombeiros de diversas cidades de Santa Catarina. Informação que temos de uma fábrica têxtil sendo tomada neste momento pelo fogo que começou por volta das 4 horas da tarde. Quem está lá no local? Dani Gonzalez traz as informações. Dani, boa noite para você. Boa noite, Nada. Boa noite a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Pois é, quase 3 horas depois do início das chamas, esse incêndio de grandes proporções continua aqui nessa fábrica têxtil que fica no bairro Itaipava, em Itajaí. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Ricardo Alves, o Bolacha, mostrar para a gente imagens ao vivo. As chamas impressionam de longe, de vários pontos da cidade. É possível ver essa fumaça preta. Esse incêndio, segundo alguns funcionários que estão aqui agora aguardando carona para retornar para casa, iniciou por volta das 3h30 da tarde. E assim que eles ficaram sabendo aí desse incêndio, eles evacuaram aqui do espaço e, segundo algumas pessoas que eu conversei aqui no local, ninguém ficou ferido. Todos os funcionários conseguiram sair a tempo. Algumas pessoas receberam atendimento médico por conta da fumaça tóxica e foram levadas para unidades básicas de saúde próximas aqui para receber esse atendimento inicial. Mas as chamas impressionam, é um trabalho que deve seguir pelas próximas horas. A todo momento chegam aqui viaturas do Corpo de Bombeiros de várias cidades da nossa região. Agora há pouco você comentou que são aí pelo menos 17 viaturas empenhadas de cidades vizinhas, como Itapema, Brusque. Essa fábrica, ela atua no setor têxtil e fica bem às margens da rodovia Antônio Raio, que é o principal acesso aí entre Itajaí e Brusque. É uma rodovia bem movimentada, então de longe os motoristas que passam por aqui já conseguem ver essas chamas. Então é um trabalho que deve seguir pelas próximas horas. Olha só, Ricardo mostrando pra gente imagens ao vivo do tamanho das chamas e também dessa fumaça que impressiona. Então é um trabalho aí que deve seguir pelas próximas horas. É um incêndio que nesse momento ele concentra bastante ali na região do telhado. Agora há pouco eu vi umas imagens que foram feitas de forma aérea, imagens de drone, que é possível ver melhor aí essas chamas. Mas é algo que chama bastante atenção. A informação que temos é que ninguém ficou ferido, mas com certeza é um grande prejuízo. Chamas que devem continuar pelas próximas horas. Incêndio que começou por volta das 13h30, então é um trabalho que deve seguir por aqui, Nader. Mas é uma situação que chama a atenção a todo momento, então novas viaturas chegam aqui no combate às chamas dessa fábrica têxtil que fica no bairro Itaipava, em Itajaí. Zé, você falava agora aí, Dani, só confirmando, eu tinha informação que era por volta das 4 e pouquinho, então foi no início ali, 3h30 da tarde, que foram os primeiros alarmes desse incêndio aí nessa fábrica, e se confirmando como você está falando, nós estamos já chegando a praticamente 3 horas de trabalho de combate às chamas e nós vemos aí nas imagens ao vivo que as labaredas ainda é possível ver bastante alta aí nesse galpão. Exatamente, Nader. Eu conversei aqui com alguns funcionários. Eles não quiseram gravar entrevista, mas comentaram que o incêndio começou por volta das 13h30 da tarde. Então já são quase 3 horas do início das chamas e, como você disse, as chamas continuam altas. Então, com certeza, é um incêndio que deve continuar pelas próximas horas. Equipes do Corpo de Bombeiros vão ter bastante trabalho para conseguir controlar essas chamas. Olha só, imagens ao vivo, imagens que impressionam e que de longe nós estávamos a mais ou menos 6 quilômetros de distância e da rodovia a gente já conseguia ver essa fumaça preta que chama bastante atenção. Incrível, tá aí a imagem do nosso querido Bolachinha, um forte abraço para você, meu irmão, parabéns aí pela agilidade e também pelo local com que você conseguiu ficar para trazer aí detalhes desse incêndio. Eu acredito ser um dos maiores incêndios já registrados em Santa Catarina, não me lembro de outro incêndio com tamanha proporção de fumaça e fogo, levando aí a essas chamas altíssimas e também com a solicitação de tantas equipes. O último caso grave que aconteceu foi em São Francisco, se eu não me engano, naquela
um pó químico de um galpão que acabou gerando uma combustão, não sei se vocês se recordam, que aí houve o isolamento da cidade, mas também não era nesse caso como hoje nós estamos vendo aí da altura dessas chamas. Muito obrigado ao nosso querido Bolacha, à nossa querida Dani Gonzalez, trazendo aí as informações, abrindo o Cidade Alerta, dando detalhes do que está acontecendo agora. Produção, se tiver aquela imagem do drone aí, a gente consegue ter uma dimensão daquela imagem aérea, do tamanho da fábrica aí, ó. É por isso, olha só o tamanho da fábrica, né? A gente teve até informações agora há pouco de que essa indústria têxtil atende grandes marcas do Brasil e que exportam. Então é uma empresa gigante, uma grande empresa e que agora aí se depara com esse incêndio impressionante. E agora vamos voltar a Itajaí, imagens de um incêndio de grandes proporções e que reuniu pelo menos 17 viaturas do Corpo de Bombeiros de diversos municípios. A imagem do momento em que o incêndio começou mostra a destruição neste galpão de uma empresa têxtil, uma fábrica têxtil, um galpão de uma empresa têxtil. Já dura mais de 3 horas o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Já passa de 3 horas o trabalho e as chamas ainda tomam conta do galpão. As nossas equipes estão no local, a pedido das equipes do Corpo de Bombeiros, os nossos repórteres e aqueles outros repórteres que estavam no local se deslocaram um pouco mais para longe, porque as chamas, elas estavam se propagando agora para um outro lado onde não havia sido tomado pelo fogo, ou seja, as chamas elas ainda se propagam, mesmo com todo o trabalho de rescaldo que tem sido feito, e também para evitar que as chamas chegassem a outras áreas. Naquela imagem do alto, a imagem de drone, é possível ver o tamanho dessa empresa, o tamanho desse galpão e o difícil trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Esse já é considerado um dos maiores incêndios já registrados em Santa Catarina e também um dos incêndios que mais teve aí a ação de combate às chamas de outros municípios atuando em conjunto. Eu falei agora há pouco, nós tivemos equipes do Corpo de Bombeiros de Brusque sendo acionados, Balneário Camboriú, além de Itapemas, já passa de 17 viaturas nesse momento de equipes atuando no combate às chamas. Nós vamos continuar atentos às informações direto de Itajaí, não só aqui no Cidade Alerta, mas também no ND Notícias e amanhã cedinho no SC no Ar, você vai ter uma cobertura completa, porque o trabalho continua ainda durante a noite de hoje. A gente vai ficando por aqui com o Cidade Alerta Santa Catarina.